Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Amém. Você crê que Jesus está nesse lugar? Você crê que o grande Rei está entre nós? A nossa oração é que nós, como igreja, viemos sair cada vez mais cheios da presença de Deus. É isso que nós viemos fazer aqui, sair cheios da presença de Deus. Não nos recarregar, porque aqui não é um lugar onde você bota seu corpo numa tomada, você recarrega, sai cheio de Deus, aí durante a semana você esquece, aí domingo você vem e recarrega de novo. É um lugar onde nós já devemos chegar cheio do Espírito Santo, mas aqui é onde nós viemos aprender mais dele, em comunhão com a igreja, adorar o nome santo dele. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar ali no telão em João 15:15. Já pode se colocar de pé. Vai ser bem rapidinho. João 15:15. Aqui, depois de Jesus ter terminado de contar a parábola da videira, a videira verdadeira, que ele diz que ele é a videira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos que estamos juntos à videira. Ele começa no versículo 15 dizendo: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Ou seja, ele não conta segredos aos escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Você pode repetir essa frase? Eu os escolhi? Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E ele finaliza: este é meu mandamento, amem uns aos outros. Deus nos escolheu. Deus veio ao mundo e nos escolheu. Ele nos disse segredos do céu. Ele nos contou segredos que nós temos acesso através da Bíblia, através da sua palavra. E agora nos resta o que a gente vai fazer com essa escolha. Nós temos escolhido Deus todos os dias. Nós cantamos que Ele nos atraiu, mas durante a semana, Deus ainda continua te atraindo? Você ainda escolhe Ele todos os dias? Nós temos noção do que Ele fez por nós? Você tem noção do que foi feito por nós para que hoje nós pudéssemos estar aqui? Vamos cantar essa primeira canção. E se você não se sente atraído por Deus, que nessa noite você venha pedir isso a Ele. Que nessa noite você venha entender que Ele te escolheu. E agora o que você vai fazer com essa escolha? O que você vai fazer com essa escolha? Nós falamos no início que Deus está nesse lugar. Então que você faça essa canção. Durante essa canção, você venha orar ao Senhor. Deus, eu não te escolhi quando eu deveria ter escolhido. Mas a partir de agora eu quero me sentir atraído pela tua palavra. A palavra de Deus é tão doce que quando Jesus disse aos seus discípulos, quando Ele chamou, venham e me sigam. Eles largaram tudo o que estavam fazendo e seguiram. Pedro deixou sua profissão para seguir Jesus. O que tem nessas palavras? Sigam-me. Para todo mundo largar tudo e ir atrás dele. Eles viram os milagres de Jesus e perceberam, não, realmente é real. O Filho de Deus veio ao mundo. Mas você também já viu os milagres de Deus. Você está aqui. É o maior milagre que Deus poderia ter feito na sua vida. Você está aqui. É o maior milagre que Ele poderia ter te provado. Então deixe ser atraído por essa palavra. Você pode fechar os seus olhos? Jesus, nós estamos aqui, Pai, para erguer um trono de adoração. Porque Tu és o nosso Rei. O Senhor nos escolheu. E hoje estamos aqui porque queremos Te escolher todos os dias, todos os momentos.
Que não sejam apenas momentos de adoração e momentos de aprendizado, mas que seja que nós viemos te levar para nossa casa, para o nosso trabalho, para nossa escola. Que nós podemos te levar para todos os lados em que nós formos. Porque Tu és a verdadeira razão. Porque Tu és a verdadeira razão de estarmos aqui. O Senhor se entregou por nós. O Senhor entregou a Sua vida por nós. E agora é a nossa vez de entregarmos uma vida íntegra diante de Ti. E agora a nossa vida é Tua. A nossa vida é Tua. Nós queremos mais de Ti essa noite. Então que cada coração venha sentir a Tua presença. Que cada coração venha sentir o Teu toque, a Tua palavra, o Teu doce chamado. Por medo de não ver.
somos transformados e onde nós nos sentimos completos. Onde nós nos sentimos completos em Tua presença, diante de Ti. É aos Teus pés, Deus, é aos Teus pés, Jesus. Entre nessa presença, se concentre nessa presença. Jesus quer falar ao teu coração. Para dizer, então sinta essa presença. Chore nessa presença. Se derrame nessa presença e deixe ser atraído por ela. E deixe ser atraído por ela. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais. É que a sarça pegou fogo e não se
levantou um cordeiro. E eis que se levantou um cordeiro puro e único para descer até a terra e salvar o seu povo dos seus pecados. O profeta Isaías diz que ele se chamará Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe. O seu reino é de paz. O seu reino é de paz. Ele desceu, morreu, ele ressuscitou e está com o Pai nos céus. Mas ele vai voltar. E o seu reino será de paz. E o seu reino será de paz. O grande leão, o grande rei irá voltar para buscar o seu povo, para buscar o seu povo. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, ele virá, ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão que ruja o leão e que a terra. Erga suas mãos e diga: da majestade de Jesus, que ruja o diante da majestade de Jesus. Tu és santo, Deus, tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és o nosso rei. Tu és o nosso rei. Tu és o nosso rei, o nosso Salvador. Nós te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Diga: prostro-me diante da cruz. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu.
estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, e nunca houve amor assim, nunca houve. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Você pode erguer as suas mãos e cantar: o véu rasgou, rasgou. Tudo consumado está, o véu rasgou. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, e nada irá me separar. Você pode aplaudir a esse Deus. Nada mais irá nos separar, nem a morte, nem a vida, nem as potestades. Nada pode nos separar desse amor que nos comprou, que nos libertou. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo.
e diga: és invencível. Somente dele, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome, ele é invencível, és invencível, inigualável. E somente teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome, poderoso esse nome, poderoso esse nome, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Podemos sentar, por gentileza. Podem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Nós começamos esse culto falando sobre escolhas. E que Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. E é interessante, porque a gente crê na soberania de Deus, na nossa salvação e também acredita nas nossas responsabilidades. Mas sempre que Deus nos escolhe e nos chama, Ele coloca diante de nós a possibilidade de dizer não para Ele. Ele coloca diante de nós a possibilidade de adiar essa decisão, de correr para os seus braços. Eu sei que antes de vir para Jesus, por muitas vezes Ele me chamou. Por muitas vezes Ele me interpelou, por muitas vezes Ele enviou pessoas para me chamar e eu adiei essa decisão. Eu poderia ter dito sim para Jesus há muito tempo atrás.
Mas eu recalcitrei contra isso por várias vezes. E por dizer não para Jesus, por todas as vezes que Ele me chamou, eu sei que eu deixei de viver tantas coisas maravilhosas que eu poderia ter vivido, e vivi tantas coisas erradas por causa disso. Mas Jesus nunca deixou de colocar diante de mim uma porta aberta. Nunca deixou de me chamar para junto dele. Até que um dia Jesus sabia disso. Sabia que eu, por adiar essa decisão, eu estava trazendo sobre minha vida, eu estava me sobrecarregando. Isso foi me cansando, eu estava cansado. Até que um dia eu estava muito cansado e sobrecarregado. E Ele chegou diante de mim e disse: vinde a mim. Eu sei que tu está cansado e sobrecarregado. E nada que tu faça vai te livrar desse cansaço e desse sobrepeso. Foi nesse dia que eu vi que não dava mais para adiar a minha decisão. E eu corri para Jesus, e quando eu corri para Jesus, eu sabia que muitas coisas eu ia ter que abandonar. Não só o pecado, que é o óbvio que a gente tem que fazer, mas muitas coisas que iriam me atrapalhar na caminhada. Muitas coisas que eu gostava, mas que iriam me embaraçar na caminhada. E eu tive que deixar essas coisas para trás, por mais que eu gostasse. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente não só abandona o pecado, a gente começa a renunciar muitas coisas. Porque abandonar o pecado é fácil. Renunciar coisas que são até lícitas, mas não convinha mais para mim. Para me trazer a lugares que Deus queria me trazer, essas coisas iriam se tornar um fardo. Iriam se tornar uma bagagem. Eu não conseguiria alcançar algo que lugares que Deus queria me trazer, se eu continuasse com essas coisas. E era necessário muitas coisas deixar para trás. Eu sei que muitos de vocês aqui também deixaram muitas coisas para continuar, para caminhar com Jesus. Muitas coisas que serviriam de pedra de tropeço para vocês mesmos, serviriam de pedra de tropeço para outras pessoas que estivessem olhando para vocês. Mas se nós estamos aqui hoje, foi porque um dia Ele colocou diante de cada um de nós uma porta aberta. E esse dia nós decidimos entrar por esta porta. E quando nós entramos por essa porta, Jesus estava do outro lado esperando por nós. Para nós começarmos uma grande carreira. Guardar nossa fé. Combater grandes combates. Para prosseguirmos até o fim. Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos. São muito poucos os que acertam com ela. Esta impressionante declaração do nosso
Senhor Jesus tem uma importância vital para nossas vidas. Quem declarou essas palavras foi Jesus. Isso é crucial para todos nós. De uma importância que tem que ter uma relevância muito grande em nossas vidas. O Senhor Jesus está terminando de pregar o seu Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma prática de vida cristã. É algo incomum para todos que ouviram aquele sermão. Não era algo comum aquilo que Jesus falou. O Sermão do Monte, Jesus vem falando coisas que vão contrário a tudo aquilo que o mundo ensina. E após Jesus chegar no final de tudo aquilo que ele fala, ele traz um divisor de águas. O Senhor Jesus termina o Sermão do Monte fazendo fortes declarações para aquela multidão que estava ouvindo. Ele fala da porta estreita. Em seguida, Jesus fala dos falsos profetas que viriam. E Jesus disse assim: eles vão vir vestidos em pele de ovelha, mas são lobos devoradores. E Jesus diz que vocês o reconheceriam não pelos seus belos discursos, mas pelos seus frutos. Ele diz que a árvore boa se conhece pelo seu bom fruto, e a árvore ruim se conhece pelo seu mau fruto. Ou seja, vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Vocês vão ter que provar o fruto. Não é só a aparência. Vocês podem olhar para uma árvore e achar ela bonita, o fruto bonito, mas só vai saber que o fruto é bom se você provar o fruto. O Senhor Jesus também fala que muitos irão chamar ele de Senhor, Senhor, mas não farão o que ele manda. Muitos me chamarão Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. O Senhor Jesus também fala algo mais forte. Ele diz assim, ó, que muitos naquele dia vão dizer assim, ó, em teu nome pregamos a tua palavra. Em teu nome expulsamos o demônio. Em teu nome fizemos milagre. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. E o Senhor Jesus termina o Sermão do Monte falando de 2 construtores e 2 fundamentos. Um que construiu sobre a pedra e um que construiu sobre a areia. E sobre essas 2 casas construídas vieram ventos, chuvas, tempestade. E ele disse que aquele que construiu sobre a pedra ficou em pé, a sua casa, e aquele que construiu sobre a areia, a casa caiu e foi grande a sua ruína. E ele disse que aquele que construiu sobre a pedra e prevaleceu diante da tempestade, da chuva, ele disse que aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam. Então Jesus termina o Sermão do Monte, um sermão maravilhoso, não um sermão que era para ser elogiado, mas um sermão que era para ser praticado. Quantos elogiam o Sermão do Monte? Quantos olham para as palavras de Jesus? Que palavras maravilhosas, mas Jesus nunca pregou um sermão para ser elogiado, ele pregou um sermão para ser praticado. Então quando ele termina, ele coloca diante deles uma porta. Disse: ouviram o que foi dito, então entre por essa porta. Entre por essa porta que tem um caminho para vocês trilhar, um caminho de prática de vida. O Sermão do Monte é uma declaração de um novo estilo de vida. É o estilo de vida dos filhos do reino, daqueles que estão caminhando com Jesus, daqueles que declararam Jesus Senhor sobre suas vidas. Então, existe um estilo de vida: amar os inimigos, dar a outra face, andar uma milha, orar pelos que perseguem vocês. Vai tudo contra os nossos desejos carnais e pecaminosos.
vai contra a nossa natureza pecaminosa. A porta estreita é um divisor do Sermão do Monte. Uma divisão entre ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. Existe um teste para os ouvintes. E o teste é a produção de frutos espirituais. Existe um teste. Não é só ouvir. Você fica um semestre inteiro ouvindo uma professora falar e depois não tem um teste? Tem um teste. Você tem que colocar em prática aquilo que você ouviu. E depois tem que fazer um estágio para ver se realmente o que você ouviu, você consegue colocar aquilo em prática. Porque não é só ouvir, é colocar em prática. O que importa não é a aparência das árvores. A qualidade da árvore é testada e comprovada pelos frutos que produz. A porta estreita nos chama para um teste. Um teste que é aplicado através das circunstâncias das nossas vidas. É um teste. As circunstâncias vão comprovar se aquilo que nós ouvimos foi útil ou foi inútil para nossas vidas. As circunstâncias do dia a dia, as provações do dia a dia, as tentações vão provar se realmente nós assimilamos aquilo que ouvimos e decidimos colocar em prática aquilo que Jesus falou. O que acontece conosco quando o vento bate nas casas das nossas vidas? O que acontece conosco quando as enchentes vêm, quando bate com força contra as nossas vidas? Permanecer de pé ou não permanecer de pé vai determinar se aquilo que nós ouvimos, nós estamos vivendo na prática. Porque a prática é que vai denunciar se realmente nós somos esse povo que entraram por essa porta estreita e estamos vivendo essa nova realidade de vida do reino de Deus para todos nós. Se você ouviu com interesse ou se você ouviu sem interesse nenhum. Sabe aquela pergunta? Foi útil para você essa mensagem? Quando você vai pesquisar algo no Google, eles mandam ali foi útil para você isso que você ouviu? Você diz sim, foi útil. Por que quando a gente não coloca em prática aquilo que a gente está ouvindo, é como a gente estivesse dizendo assim, ó, isso que eu ouvi não serviu para nada. Foi inútil para mim, foi mais uma mensagem. Foi mais um ritual que eu vou ali na igreja, ou uma mensagem e vou indo para casa. Mas a hora que o vento vem e eu não consigo me manter de pé diante daquilo que está soprando sobre a minha vida. Agora, ouvir a palavra com atenção não é o bastante. Não é o bastante você só prestar atenção na palavra. Essa atitude é extremamente perigosa. Você só ouvir prestando atenção. O Sermão do Monte é, acima de tudo, um sermão prático. É na prática que você vai provar que aquilo que você ouviu realmente fez diferença na sua vida. É preciso que vivamos conforme os seus preceitos, conforme os preceitos que Jesus falou no Sermão do Monte. A mais notável característica da vida para o qual o Senhor Jesus tem nos chamado é a estreiteza. Estreiteza. Você sabe o que é algo estreito? Trata-se de uma vida apertada, de um caminho apertado. Estreiteza fala de relacionamento, fala de andar junto, próximo. Estou chamando para você andar perto de mim. É estreito o caminho, é porque é para andar lado a lado com Jesus. É tomar sobre nós o jugo dele. É apertado o caminho com Jesus, porque é um relacionamento próximo dele, junto dele. A porta é estreita e nos leva a caminhar um caminho estreito. A ilustração usada por Jesus é extremamente útil e prática para nós. Há uma porta muito larga e uma multidão entrando por ela, Jesus disse. Tem uma porta muito larga, tem uma multidão que entra por essa porta. Há uma porta estreita que só admite a passagem
de uma pessoa cada vez. Você não vai levar o seu filho com você. Você não consegue passar com o seu filho por essa porta. Você não consegue passar com a sua esposa por essa porta. Você não consegue passar com seu pai, com a sua mãe, com ninguém por essa porta. Você tem que passar sozinho. E aquela pessoa que você ama, se ela quiser entrar, ela vai ter que passar sozinha também, por livre e espontânea vontade. Ah, mas a minha mãe era uma bênção. Não, ela não vai te levar para o céu. Tem uma porta estreita e você vai ter que passar por essa porta sozinha, sozinho. Romanos 14:11 diz assim, ó, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você está aqui por causa de quem? Por causa de mim? Por causa do Luciano? Quando você chegar diante de Deus, você não vai poder dizer assim, ó, eu deixei de fazer isso por causa de fulano. Assim, não, a minha conversa com fulano é depois, agora a minha conversa é contigo. Ah, eu deixei de ir na igreja por causa de fulano. Não, a minha conversa com fulano de tal é depois, agora é contigo, é individualmente. Tu vai ter que prestar conta dos teus atos, das tuas atitudes, das tuas decisões. Porque ninguém vai poder assinar embaixo por você naquele dia. É você que vai tomar as decisões. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Não foi ninguém aqui que morreu por você. Podemos caminhar juntos, podemos caminhar em comunhão, ajudar uns aos outros, servir a uns aos outros, mas naquele dia, você vai lembrar que um dia você passou por uma porta sozinho. Você não passou nas costas de ninguém, você não passou no colo de ninguém, você decidiu passar por essa porta sozinho. Trilhar um caminho, uma porta, um caminho estreito com Jesus. Foi você que decidiu. Para além da porta larga, podemos ver que dá início a um caminho largo. Tem uma porta larga. Quando as pessoas passam por essa porta, eles encontram um caminho largo. E uma grande multidão está caminhando por ali. Para além da porta estreita, podemos ver que dá início a um caminho estreito. E são poucos os que estão trilhando esse caminho. E esse caminho estreito, ele não é estreito só no início. Ele continua estreito até o fim. Tem que perseverar nesse caminho estreito até o fim. Esse caminho não vai se alargando. Não vai se tornando mais fácil. Ele continua estreito. É um relacionamento íntimo com Jesus. E esse relacionamento íntimo tem que continuar até o fim. Até o fim, nós temos que caminhar nesse relacionamento íntimo e estreito com Jesus. No caminho estreito, nós vamos encontrar Jesus caminhando à nossa frente. Nos guiando, nos conduzindo, nos dizendo o que tem que fazer, nos mostrando as coisas certas. Porque Jesus está nesse caminho. Não se trata de um caminho espaçoso que vai estreitando. A própria porta para entrar nesse caminho já é estreita. O Evangelho de Jesus é por demais honesto para convidar pessoas através de artifícios fáceis. Ninguém aqui facilita nada para você vir para cá. Tem muitos aí que facilitam, né? Mostra um monte de facilidade para vir para Jesus, mas não é. Você tem que pesar os prós e os contras. Você tem que saber. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: não, eu não vou para Jesus porque eu sei que o dia que eu for para Jesus, eu tenho que andar certinho. Eu sei que ali o caminho é difícil. Eu falei: não, tu vem como tu tá, que lá Jesus vai te moldando, pode vir de qualquer jeito. Mas eu achei que está certo. Tomar uma decisão por Jesus não é uma decisão fácil. Não é um caminho que eu vou de qualquer jeito e vou levando a minha vida. Isso faz as pessoas caírem numa posição de acomodação. Tem pessoas que vêm de qualquer jeito e acham que pode continuar de qualquer jeito.
Não é assim. A pessoa, quando vem para Jesus, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que saber que o caminho é estreito. É um relacionamento estreito com Jesus. Tem que tomar uma decisão radical pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo anuncia abertamente que a vida cristã é algo que começa com uma porta estreita e apertada. Desde o início é dito que se quisermos caminhar com Cristo, há certas coisas que nós deveremos deixar de lado. Pense numa catraca borboleta. Giratória, daquela que tem em ônibus. Sabe aqueles carros grandes que passam de vez em quando por aqui? Alguns não conhecem, o nome daquele carro é ônibus, sabe? Tem uns mais novos aí que não conhecem ainda. Você quiser em Tubarão deixar o seu carro em casa, espera no ponto ali, né, Eliane, umas 2 horas. Ele passa, você entra, passa por uma catraca, você passa sozinho pelaquela catraca. A porta estreita é isso, é uma catraca que você tem que passar sozinho. Não dá para passar 2 pessoas pela catraca. É individual a sua passagem, é uma pessoa de cada vez. Apocalipse 3, Jesus falando da igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Trata-se de um caminho exclusivo desde o começo. Desde o começo, ele colocou uma porta aberta, mas essa porta continua aberta, mas essa porta é estreita, ela continua estreita. Ela continua estreita. A primeira coisa que nós precisamos deixar para trás é o mundanismo, é o mundo. Como assim deixar o mundo para trás? Nós não vivemos no mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, ela tem 3 significados. Tá? Primeiro é o mundo criado por Deus. As florestas, os mares, os vegetais, os animais. Isso aí é o que Deus criou, que Ele disse que era bom. O segundo, somos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O outro significado de mundo somos nós. Nós, o mundo que Deus amou somos nós. E foi por nós que Ele deu o seu Filho. Agora o terceiro significado, que a gente chama de mundanismo, é aquele que diz assim, ó, não ameis o mundo. São os valores contidos nesse mundo. Os valores que estão no caminho espaçoso, os valores que estão além da porta espaçosa, são esses valores que vão contra os valores do reino de Deus. Então não amei esses valores. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar é o mundo. Os valores que vão contra a vontade de Deus, que vão contra tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Deixamos para trás as multidões e a maneira de viver do mundo, porque na porta larga tem uma multidão. Jesus nunca se impressionou com multidão. Jesus nunca parou por causa de multidão. Jesus parou por causa de um cego que clamou por misericórdia. Jesus parou por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, encostou nele e ele sentiu que aquele toque foi um toque de fé e dele saiu o poder. Mas as multidões nunca impressionaram Jesus. A mesma multidão que disse assim, ó, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que 3 dias depois disse assim, ó, crucifica-o, crucifica-o. Então cuidado com a multidão. A multidão anda na porta larga. São muitos que andam por esse lugar. Agora os que acertam pela porta estreita, Jesus disse que é um pequeno rebanho. É um pequeno rebanho. O crente é alguém que inicia sua carreira rompendo com o mundo e com as multidões. Rompendo com tudo o que ele fazia, porque nós vivíamos no meio das multidões. As pessoas que gostam de escravizar aquilo que todo mundo está fazendo. Tem pessoas que são escravas daquilo que todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Daqui a pouco todo mundo começa a fazer outra coisa, não, agora vamos fazer aquilo, porque todo mundo está fazendo.
Tem pessoas que são escravas daquilo que todo mundo está fazendo. São escravos daquilo que a multidão está fazendo. Mas Jesus não nos chamou para andar com multidão. Jesus disse assim: ei, existe um caminho para vocês caminhar. E vocês vão olhar, a multidão não vai estar fazendo. A multidão vai estar andando pelos caminhos espaçosos. Eles não vão estar fazendo aquilo, porque isso vai contra os princípios deles, vai contra os valores deles. A porta é estreita e apertada, e ela me leva face a face com o meu julgamento. Face a face com o meu julgamento, face a face com Deus, face a face com o meu destino eterno. A porta é estreita, mas me leva para esses lugares. E me dá garantia de eternidade, me dá garantia de ver Deus face a face, me dá garantia que no dia desse julgamento, eu não estarei diante do trono branco, eu estarei diante do trono da graça. Porque Jesus me chamou para ser agraciado. Antes andávamos com a multidão, até que deixamos de andar com as multidões. Eu andava com a multidão. Era normal tudo o que eles faziam para mim. Até que um dia eu deixei de andar. 1 Pedro 18 diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. A porta larga, irmão, é uma vã maneira de viver. Fazer o que todo mundo faz é uma vã maneira de viver. É uma vida vã, é uma vida em vão, que não faz sentido, que não tem futuro, que não tem eternidade, não tem ressurreição para Cristo. Agora, uma coisa é abandonar as multidões, outra coisa é abandonar o caminho das multidões. Não é só deixar de andar com as pessoas que faziam coisas erradas, é deixar de fazer as coisas erradas também. Porque às vezes você deixa de andar com certos lugares que você andava antes, e você sai daquele lugar, mas você continua praticando as mesmas coisas, querendo viver o mesmo modo de viver. Não foi isso que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Deus tira ele do Egito, mas o Egito continua impregnado no coração deles. E chega uma hora que eles querem voltar para o Egito, sente saudade da comida do Egito. Não. Nós somos chamados para andar num caminho diferente daquilo que nós andávamos antes. Para andar diferente daquilo que nós éramos. As coisas que pertencem ao mundo e que agradam a nossa natureza regenerada devem ser deixadas do lado de fora da porta estreita. Aquelas coisas que agradavam a nossa natureza regenerada, elas devem ser deixadas do lado. Não agimos mais instintivamente. O que nos é instinto é revidar, é defender nosso direito, é amar aqueles que nos amam, é odiar os que nos odeiam, é agir sem pensar. Isso aí é instintivamente. A nossa natureza não regenerada, ela age por instinto. Ela só quer amar quem ama. Só quer fazer bem para aquele que faz bem para ela. E a gente age sem pensar. Essa natureza não pode mais caminhar após a porta estreita. Não agimos mais instintivamente. O que nos é instinto é revidar, é fazer isso, é se autodefender, é querer se vingar, é querer fazer tudo aquilo que vai contra a nossa nova natureza. Agir sem pensar, é perguntar diante de uma aprovação, diante de uma escolha, o que Jesus faria. Mas eu sei o que Jesus faria. Claro que sabe. Você está ouvindo, coloque em prática aquilo que você está ouvindo, e você vai fazer exatamente o que Jesus faria. O Sermão do Monte é uma prática. Jesus está dizendo: é isso que está escrito, que eu falei para você no Sermão do Monte, é isso que eu faria. Então, quando você reage de uma forma contrária àquilo que era para você fazer, você está dizendo que aquilo que você ouviu foi inútil para você, não teve utilidade nenhuma, não surgiu efeito nenhum na sua vida. Esse tipo de bagagem não é mais permitido no caminho estreito. A partir da porta estreita, teremos que romper com o mundo de uma forma radical. Romper com o mundo e o caminho do mundo. Mas para isso, precisamos romper com o nosso próprio eu. E é aqui que as pessoas encontram a maior pedra de tropeço. Porque romper com o meu orgulho, com o meu eu, é muito humilhante. Eu tenho que me humilhar muito. Mas bem-aventurados os humilhados,
Aqui que todos olham para a porta e sentem dificuldade de entrar por ela. Porque você vai ter que entrar sozinho por essa porta. A velha natureza vai ter que ficar do lado de fora. O seu eu, aquele egoísta, cheio de razão. Segura a Tati aí, daqui a pouco ela vai dormir. Tá? Dá um copo d'água para ela aí. Cansada, coitada. Aguenta firme, aguenta firme. Seja forte e corajosa. Não podemos levar ao longo do caminho nosso próprio eu. Não podemos caminhar. O eu é a nossa natureza caída no pecado. A nossa natureza regenerada. Colossenses 3:9 diz assim, ó: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Não dá para passar, lembra? Não dá, é individual, é você, é a nova natureza. Mas se você quiser levar a velha natureza, não vai dar para passar. A roleta vai travar. Não dá para passar pela roleta com a velha natureza agarrada em você. Não há espaço suficiente para que dois homens passem ao mesmo tempo por essa porta estreita. O velho homem deve ser deixado do lado de fora. O evangelho é extremamente humilhante para o próprio eu e para o orgulho do homem. A coisa mais difícil deste mundo é nos tornarmos humildes de espírito. Isso é humilhante para o nosso orgulho pessoal. Por natureza, todos nós nascemos dotados de uma natureza orgulhosa. Nós já nascemos orgulhosos. E o mundo se esforça ao máximo para encorajar o nosso orgulho desde o berço. Desde o berço. Cuidado para não estar encorajando o orgulho dos seus filhos, tá? Porque eles nascem orgulhosos. Eles nascem reinando. Reinando, você sabe o que é, né? É reinar. Ele quer reinar sobre tudo. Cuidado para não encorajar este instinto dos seus filhos. Que ele pode se tornar orgulhosos e arrogantes. Pior é que tem muitos pregadores alimentando o orgulho das pessoas. Mensagens motivacionais que enchem as pessoas de orgulho. Alimenta o ego, alimenta o eu da pessoa, em vez de humilhar, porque o evangelho tem que nos humilhar. Nos humilhar. A entrada da porta estreita é um aviso que diz: deixe a você mesmo do lado de fora. Deixe a sua vida do lado de fora. Não dá para entrar com essa vida após a porta estreita. Tem que perder essa vida. Porque depois da porta você vai achar outra vida que Jesus tem para você. Quem perder a sua vida, quem achar a sua vida, querer viver a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, achará após a porta estreita. Tem uma vida nova esperando por você. Uma vida diferente. É impossível que o próprio eu subsista nessa atmosfera dos ensinamentos de Cristo. O eu não vai subsistir. Diante do sermão do monte, o eu vai gritar, ele vai berrar, ele não vai subsistir diante disso. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e entre por essa porta estreita. E siga-me por este caminho. O meu eu não pode mais viver depois da porta. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é mais você que pode viver depois da porta. Você não vai subsistir. Depois da porta estreita, é Cristo que tem que viver em você. É Cristo que tem que tomar as decisões por você. E é aquilo que Ele falou que tem que ser a sua conduta de vida, a sua prática de vida, agora é Cristo fazendo no seu lugar. A maneira de viver cristã é difícil, não se trata de uma vida fácil, irmão. Não se trata de uma vida fácil.
envolve viver como viveu Jesus Cristo. E isso não é fácil. Essa é a vida mais elevada. É difícil, mas é a mais elevada vida que jamais foi descrita diante da humanidade. Quando Jesus prega o Sermão do Monte, ele prega uma vida elevada, uma vida acima de todas as vidas que já viveram. Ele prega a sua própria vida para eles. Ele prega um modo de viver que nunca ninguém tinha vivido. E para viver isso era difícil demais. Tinha que dizer não para si mesmo. Tinha que se negar a si mesmo, porque o eu não ia querer viver isso nunca. O orgulho não deixaria você viver isso nunca, mas assim, então negue-se, negue o orgulho, negue a você mesmo, porque senão, se você não perder essa vida, você nunca vai achar essa vida que está acima de tudo. É uma vida completamente diferente, é uma vida que vai além. É uma vida elevada demais para você viver com o seu eu, com o seu orgulho. Jesus nos chamou para viver uma vida muito elevada, irmão. Por isso que é difícil. Por isso, senão todos viveriam. Por que a multidão está andando pelo caminho largo? Por que no caminho largo tem uma multidão e na porta estreita são poucos do que entram por ela? Porque é difícil, que para viver essa vida elevada, só aqueles que realmente Jesus abre a porta e chama para entrar por ela. É difícil demais viver essa vida, que é muito maior do que as vidas que eles estão vivendo, porque é a vida do próprio Jesus, que agora habita em nós. Por isso é estreita e apertada, são poucos os que acertam por ela, são poucos os que querem viver essa vida. Sempre haverá, irmão, menos médicos especialistas do que médicos clínicos geral. Tem mais médicos clínicos geral ou médicos especialistas? Se você quiser marcar uma consulta com médico clínico geral, não querendo menosprezar eles, tá? Eles têm uma parte deles, mas os médicos especialistas são mais difíceis de encontrar. Porque são aqueles que se aprofundaram mais. São aqueles que investiram mais em determinada situação. Nunca há tantos especialistas em qualquer atividade humana. Você vai procurar um pedreiro. Para achar um pedreiro bom é fácil. Tem um monte. Pedreiro, soldador, né, Tati? Né, Israel? É fácil achar um soldador bom? Um mecânico, um caldeireiro bom é fácil? Em qualquer outra área. O normal, o comum é achar um meia boca. Mas o incomum é achar um bom. Por quê? Porque são pessoas mais elevadas. Foi mais difícil para eles chegar naquele nível. Foi mais difícil eles conquistar essa posição. Os verdadeiros especialistas são pouquíssimos em números. São poucos vocês vão achar. Mecânico de caminhão bom é bom achar, é fácil achar? Não, né? Teu melhor? Não. É a boca também. Eu me lembro que uma vez eu estava lá na frente da usina ali, que eles estavam muito tempo atrás. Aí. Muitos aqui nem eram nascidos ainda. Antigamente não tinha isso aqui, tá? Não existia isso. Para se comunicar era difícil. Para ler um livro, eu tinha que ir numa livraria. Em Tubarão não tinha, irmão, livraria para comprar livros. Não dava para comprar pela internet, nada. Eu estava ali na frente e eles estavam recrutando pessoas para trabalhar numa parada que tinha ali. E eu tinha uma multidão ali na frente. Uma multidão. E eu estava no meio ali. Daí chegava assim, ó, precisamos de um soldador. Um monte levantava o braço, pegava o 10 e levava lá para dentro. Não tinha hoje essa reciclagem que eles fazem hoje, aqueles coisas. Era pegada assim, ó, punhado. Precisamos de um montador. 10 levantavam a mão, 20 levantavam, pegavam mais 20 e jogavam lá para dentro. Aí o pessoal passava tudo fardadinho já para trabalhar, a gente louco para trabalhar. Assim, como é difícil entrar aí. Se não tivesse um QI elevado, não entrava. QI é quem indica. Se não tivesse quem indicasse, ficava lá, precisamos de um mecânico. Um monte levantava a mão. De repente um cara chegou lá e precisamos de um caldeireiro. Eu olhei assim, ninguém levantou a mão. De repente um homenzinho lá no meio levantou a mão.
Ei, você é caldeireiro? Sou, entra aí. O homem entrou sozinho, tranquilinho, abriu espaço para ele, ele foi lá, quando eu vi ele já passou fardado para trabalhar. Daí eu chamei um cara e perguntei, o que é isso aí, caldeireiro? O que é isso? O cara assim, não, isso aí eu não sei lá o que é isso. Aí perguntei para outro, o que é isso, caldeireiro? Eu vi que tinha uma diferença ali. Tinha alguém ali diferente ali no meio, diferente de todos. Daí eu assim, perguntei para outro assim, não, caldeireiro que trabalha com traçado, geometria, é muito difícil isso aí. Sim, mas é muito difícil, mas olha como foi importante para ele saber trabalhar de caldeireiro, né? Aí eu peguei, como é que eu faço para aprender isso, né? Tem poucos. Na vez que estava lá em Joinville, na casa do meu cunhado, daí estava dando a volta com ele no centro, passando na frente de uma livraria. Eu tenho uma livraria aqui, daí eu perguntei pro cara, tem livro de caldeiraria? O cara assim, tem. Foi lá, só tinha um livrinho pretinho desse tamanho, tem ele até hoje. Tá ali. Tá todo já esbagaçado de tanto o pessoal copiaram na época para aprender também. Eu peguei aquilo e fui para dentro, virava à noite fazendo dobra com cartolina e fui aprendendo. E depois disso, mano, nunca mais fiquei parado. Chegava em qualquer lugar e dizia assim, o que é? Caldeireiro? Pode entrar. Porque eram poucos. Me lembro quando cheguei ali na usina ali, a primeira vez que eu entrei ali dentro, o cara assim, tu é caldeireiro? Sim, trabalha com traçado, trabalho. Me deram um traçado para fazer, eu terminei o traçado, o cara assim, tu quer passar pro fixo? Quero. No meio de um dia para o outro, o meu salário foi dobrado. O que eu quero dizer com isso? É que a vida cristã, irmão, é uma vida mais elevada. Seguir a Cristo é uma vida diferente de todas as outras. E não são muitos, irmão. Não são muitos, sabe por quê? Porque é difícil. São poucos os que querem entrar por esse caminho. São poucos os que querem trilhar esse caminho estreito. Mas na porta larga é multidões e multidões. Multidões e multidões caminham por essa porta. Sabe por quê? Porque é fácil demais caminhar por ali. Não precisa renunciar a nada. Eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem. Eles vivem da maneira deles. Eles não prestam conta para ninguém. Eles não se responsabilizam por ninguém. Eles não querem saber de nada. Não tem. Eles não... Essa porta é estreita. O começo mesmo da vida cristã é apertado, porquanto precisamos deixar de lado determinadas coisas. Qualquer um pode seguir o que é comum, mas se quisermos seguir o que é incomum, descobriremos que não são muitos os que procuram fazer as mesmas coisas. Não são muitos que querem fazer aquilo que é incomum. Não são muitos os que querem fazer aquilo que é mais difícil. É exatamente a mesma coisa na vida cristã. Trata-se de uma vida tão admirável que são poucos os que entram por ela. Eu quero dizer, a vida de vocês é admirável. Você pode não perceber, mas as pessoas admiram a conduta de vocês. As pessoas olham para nós e eles se admiram. Mas para vir para cá, irmão, tem que passar por uma porta estreita. Tem que renunciar muitas coisas. E ninguém está disposto a renunciar a nada para caminhar com Jesus. Esse caminho como modalidade de vida é tão difícil. Sabe por quê? Porque chega próximo à perfeição. É difícil esse caminho. Essa modalidade de vida é difícil porque ela se aproxima da perfeição. É quase que uma vida perfeita. É quase que uma vida, é uma imitação de Cristo. Caminhar por esse caminho, nós temos que imitar Jesus. Ser imitadores de Cristo, como Paulo falou. Muitos não querem imitar Jesus. Muitos querem ir para o céu, muitos querem um Salvador, muitos querem Jesus como um Salvador, um milagreiro que resolve os seus B.O.s, as suas dificuldades. Mas ninguém quer imitar Jesus. Porque para imitar Jesus tem que entrar pela porta estreita e tem que seguir Jesus nesse caminho estreito, tem que se tornar imitador dele, é difícil demais. E muitos não querem sair da zona de conforto. Devemos estar preparados para sermos mal compreendidos, sabia? Pessoas não vão te compreender muitas vezes.
Parece loucura aquilo que vocês estão vivendo, aquilo que vocês querem viver. Mateus 10, 34 diz assim, ó, Jesus disse assim, ó, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. É fácil isso, irmão. É fácil amar, Luciano, mais Jesus do que o Felipe? É fácil amar a Josi mais do que o Felipe, a Kiane mais do que o Felipe? É fácil? Não é fácil. É difícil isso. Para caminhar com Jesus, muitas vezes nós vamos ter que abandonar pessoas que estão nossos parentes, irmão. E eu não digo literalmente, eu digo espiritualmente, vamos ter que abrir mão deles. Vamos ter que dizer não para eles. Não, meu caminho é esse. Quer seguir por esse caminho comigo? Vem, não quer? Siga o teu caminho. E isso é fácil? Não é fácil. Porque muitas vezes nós temos que nos afastar de pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, mas que não dá mais para continuar caminhando junto. Porque isso vai fazer mal para nós, vai estragar o nosso relacionamento com Cristo, vai alargar o nosso relacionamento com Cristo muitas vezes. Mas nós temos que amar a Cristo mais do que tudo isso. E isso não é fácil para eles que estão lá na porta larga. Você está preparado para os da sua casa se tornarem seus maiores inimigos? Preparado para aqueles que da sua casa te chamar de louco, te chamar de maluco, dizer o que você faz é loucura? Você está preparado para isso? Para eles se tornarem os seus maiores inimigos e mesmo assim vocês continuar amando eles? Continuar amando, independente do que eles falam de você, independente de tudo que esteja acontecendo. Somos separados para o Senhor. Você foi separado da sua família e entrou por essa porta estreita, porque você entrou sozinho, a sua família não entrou com você. E se ela não quiser entrar não quiser entrar após você, você vai ter que caminhar sozinho com Jesus até o fim. E amar Jesus mais do que eles. Porque se você não deixar a sua família por amor a Jesus, eu não vou para Jesus porque tem pessoas que não vão para Jesus porque a minha família inteira não vai gostar, eles também não vão vir, então eu prefiro estar com eles. Então fica com eles. Mas a porta estreita nos chama para algo fundamental para as nossas vidas. E essa porta não admite entrada de família inteira de uma só vez, mas somente um de cada vez. Entre pela porta estreita, caminhe com Jesus, continue amando eles, orando por eles, intercedendo por eles, porque se a hora que a porta abrir e eles entrarem, eles vão caminhar com você, mas enquanto eles não quiserem entrar, irmão, caminhe você com Jesus, e viva o seu relacionamento estreito com Jesus, apertado sim, estreito, mas não deixe de caminhar com Jesus. Não fomos convocados para separar-nos dos outros de maneira literal, mas apenas espiritualmente temos que nos separar. Não dá para ter comunhão com eles. Dá para viver com eles, dá para andar com eles, mas comunhão não dá para ter, irmão. Que comunhão tem as trevas com a luz. Que comunhão tem o seu novo estilo de vida com o velho estilo de vida. Não tem mais comunhão. A sua comunhão agora é com Jesus, e daqueles que caminham com Jesus, daqueles que têm o mesmo pensamento. Não há somente uma porta estreita, mas o próprio caminho também é estreito. A vida cristã é estreita do início ao fim. Estou desanimando você? Tem alguém aqui que desanimou? Tem alguém que está dizendo, não, se é assim, então... Então, para mim deu, vou parar,
voltar lá para a católica. Não, irmão. Quero informar que no final desse caminho tem algo maravilhoso te esperando. Amém? Quero te informar que no final desse caminho tem algo esperando por você, que aqueles que estão andando lá na porta larga, no caminho espaçoso, achando tudo maravilhoso, o que tem esperando para nós, os olhos deles nunca viram, os ouvidos deles nunca ouviram e nunca desceu no coração deles. Mas isso está esperando por cada um de nós, para vivermos isso que Deus tem preparado para cada um. O Senhor contou a parábola sobre calcular renúncias, irmão. Sabia? Lucas 14, 25, para terminar. Grande multidão o acompanhavam. E ele, voltando, lhe disse. Tinha uma multidão acompanhando Jesus. Chamando de Senhor, Senhor, dando glória a Deus, aleluia. De repente ele parou e disse assim, para aí. Para tudo. Onde é que vocês pensam que vão nessa alegria toda, nessa faceirada toda aí? Todos faceiros. Onde é que vocês pensam que vocês estão indo? Quem vocês pensam que vocês estão seguindo? Jesus para diante da multidão e diz assim, para aí. E ele abre uma porta diante deles. Uma porta bem estreita. E ele diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, desagrada o seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você quiser vir por mim agradando todo mundo, não dá para seguir, tá? Porque para me seguir você vai desagradar muitas pessoas. Vai ser pai, vai ser irmão, você vai desagradar essas pessoas. Você vai ser desagradável para eles. Se você não está disposto a desagradar eles com a sua conduta de vida, ele diz assim, ó, então nem vem. Se você quer me seguir achando que tem que estar agradando todo mundo, para agora mesmo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não veio meramente para salvar-nos da purificação do inferno, não foi só para isso. Tiago 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É purificar um povo zeloso de boas obras. Um povo que vai renunciar, assim, ei, faz as contas. Se você acha que você pode vir de qualquer jeito, continuar vivendo a sua vida do seu jeito, para agora e desiste de tudo. Porque você vai servir de pedra de tropeço, daqui a pouco as pessoas vão pensar, olha ali, ó, era crente, ó. Andava pregando aí, isso e aquilo, agora está aí, ó, não conseguiu perseverar. Desistiu no meio do caminho. Só construiu a base e deixou a construção para terminar. É nosso privilégio seguirmos a Jesus ao longo de toda a caminhada por Ele traçado. A vida de Jesus, quando esteve entre nós, foi um caminho apertado e espinhoso, irmão. Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam, seguindo para o alvo. São poucos que acertam esse alvo.
Depois que você acertou esse alvo, você tem que prosseguir por esse alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. A porta estreita fala de assumir um compromisso real com Deus. A porta estreita fala disso, assuma um compromisso verdadeiro com Jesus. O caminho estreito fala de intimidade, relacionamento íntimo com Jesus, relacionamento estreito com Jesus. A porta estreita não é uma instituição, mas é Cristo Jesus. Não é aquela porta ali, tá? Nem essa, mais estreita ainda. Não. A porta estreita é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O caminho apertado não é um conjunto de regras, mas o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação nenhuma em outro nome. Ele é a porta. Ele é esse caminho. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe para o alvo, acerte esse alvo e continue caminhando, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Esse foi para isso que ele nos chamou. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandone. Está difícil, mas tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém? Estão mais felizes agora? Estão mais contentes agora? Estão desanimados? Não. Levante-se. Se coloque de pé. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da nossa alma. Amém? É um privilégio ser chamados para viver essa vida. São poucos, irmão. Não pense que são muitos que vão entrar por essa porta. Jesus chamou o rebanho dele de pequeno rebanho. Não se iluda com multidões, tá? Não se iluda com lugares com muitas multidões. O reino de Deus não vem com aparência muito visível. O reino de Deus está dentro de cada um que um dia decidiu entrar por essa porta. E não recuar. Prosseguir para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Asaf foi um salmista que começou a olhar para a multidão e parecia que o caminho da multidão era mais fácil, sabia? Ele olhou para a multidão e disse assim: pai, eles se dão bem, cara. Eu estou aqui no caminho estreito aqui e as coisas às vezes não acontecem como eu quero, as coisas são mais difíceis, mas eu olho lá para a multidão, para o caminho largo, eles dizem assim: pai, eles se dão bem, tudo que eles fazem dá certo, tudo que eles botam a mão prospera. Ele disse que quase que ele foi para o lado da multidão, quase que o meu pé resvalou, quase que me deu vontade de ir com eles, caminhar com a multidão, porque era um caminho mais espaçoso, era mais fácil. Mas ele disse que ele continuou. Chega um momento que ele disse que ele quase virou um animal, sabe? Quase que eu agi instintivamente como um animal, quase que eu agi por instinto, não pensei no que eu ia fazer. E assim, até que eu cheguei na casa do Senhor. E daí o Senhor me mostrou o fim deles. O Senhor me mostrou o fim dessa multidão. E eu vi que o galardão deles estava ali.
mas o meu galardão estava preparado no céu. O Senhor tinha uma coroa preparada para mim. E eu me alegrei e vi que aquilo que eu estava vivendo era muito mais elevado do que aquilo que eu estava vivendo. Viver essa vida, irmão, não é para qualquer um, irmão. Não são para pessoas comuns. São pessoas que querem viver algo em comum. São pessoas que querem viver algo que muitos não querem viver. É uma vida de renúncia, sim. Mas tudo aquilo que você renuncia, irmão, Deus te dá em dobro, sabia? Todas as pessoas que você ama, que se afastam de você por causa dessa sua decisão, Deus vai acrescentar 100 vezes mais, sabia? Mais pessoas que vão te amar e vão caminhar com você. E vai ser um amor tão verdadeiro que vai suprir todas as suas necessidades. Na multidão tem pessoas que se amam, mas não são amores verdadeiros. O amor verdadeiro você só encontra no caminho estreito com Jesus. Porque o próprio Jesus é que vive em nós. E Ele vai nos dar uma paz que excede todo entendimento. Amém? A paz do Senhor a todos, amém? Estava ali embaixo, eu estava meditando que o caminho largo, né, as pessoas do caminho largo, eles fazem o que querem. E a gente olha, parece até que eles são mais felizes do que a gente, se diverte mais do que a gente. Pessoas mentem, enganam, fazem o que querem, se dão bem, como disse ele. Uns adulteram, uns roubam, uns fazem, se bebedam. Aparentemente são mais felizes. Mas eu quero dizer para você que muita gente olha para eles assim, eles são um cara, aquele dali aproveita a vida, aquele sabe viver a vida. Não, o cara são vocês, que deixou para trás toda a vontade da carne para ouvir a voz de um Deus que você nunca viu. Então vocês são os caras. Vocês são as pessoas que Deus escolheu e vocês creram e tenha convicção no coração que há algo inimaginável te aguardando, a coroa da vida, o gozo eterno, a felicidade eterna. Curve a tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor venha, Senhor, fazer que no decorrer dessa semana nós venhamos nos lembrar de que em algum momento a porta larga vai estar à nossa disposição. E nós entramos na porta estreita e que nós venhamos permanecer nela. E quando os nossos olhos quiserem se desviar e olhar para a porta larga, Senhor, o Teu Santo Espírito venha nos lembrar que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, a porta estreita. Nos dê força, nos dê fé, perdoe a multidão dos nossos pecados, nos ajude a nos unir cada vez mais, a viver a Tua vontade, porque a tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade, Senhor, ela é agradável para nós. Engano da nossa alma, muitas das vezes achar que o que é bom para nós é o que nós achamos que é. Na verdade, o que é bom para nós é a Tua palavra, que possamos vivê-las, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos, Senhor, fazer, Senhor, com que o Senhor olhe para nós e se agrade das nossas decisões. Nos ajude a olhar para Ti. Nos dê uma semana abençoada, nos livre de todos os mal e nos guarda. Nos ajude a caminhar olhando para o Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Abençoe o Teu servo que ministrou a Tua palavra esta noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vem sendo, vem, Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.